Oi gente, tudo bem? Eu vim falar um pouco sobre o solo, né, dar uma resumida assim no conteúdo e ser um pouco mais didática aqui com vocês. Bom, o solo, ele precisa de algumas contribuições. Pensa que ele é uma cadeira, o solo em si é uma cadeira, e você precisa de bases para estruturar ela. Então, para se ter uma boa estrutura desse solo, você precisa ter contribuições físicas, químicas, biológicas e a forma de manejo dela. Então, são contribuições que ajudam o solo a ter todas as contribuições necessárias. Mas falando um pouco sobre as interpretações de situações na qual vocês precisam entender a textura, né, a sua cor, a sua espessura em questão de horizontes e o seu relevo, né, declínio também, que vem, né, de alguns relevos de paisagem. E aí, o que predomina mais, assim, no território brasileiro? O neossolo, o argissolo e o latossolo. Então, para ser mais precisa e para vocês lembrarem na hora da prova, vocês podem colocar lá. Lembra de arto ou latideu, né? Porque aí você lembra de latossolo, argissolo e neossolo. Então, esses três contribuem grande aí para o território nacional, com uma porcentagem de 70%. Então agora você mais precisa nas caracterizações desses solos. O neossolo, ele se caracteriza por ser um solo jovem ainda, né? Ele tem uma idade jovem e sem horizonte B, porque não houve tempo para sua formação, né? Então o neo significa um solo novo. E uma das coisas que eu peço até para vocês trabalharem com a comparação, porque na prova o professor trabalha muito em questão de comparação. Eu trago as subordens do neossolo, né? Então a gente tem o neossolo litolítico e a gente tem o neossolo regolíticos, e entra mais 3 solos. Só que na comparação de diferenciar esses litolíticos pro regolíticos, né, no caso, a diferença é que no rigolítico ele vai ter rochas decompositadas. E no litolítico a gente não vai ter essa decomposição. A gente vai ter solo sobre rocha, né? No rigolítico a gente vai ter solo sobre rocha, só que rocha decomposta. E aí nos neossolos eutróficos, quarta-zênico e flúvico, a gente tem diferentes percepções, né? O eutrófico a gente vai encontrar em áreas mais planas e com maior profundidade, né? E ele é o que mais tem potencial agrícola. Mas quando a sua textura ela começa a ficar arenosa, ela começa a ficar mais restrita para a produção agrícola. E aí, quando a gente tem o neossolo quartzarênico, a gente tem um solo de 50 centímetros, mais ou menos, a partir da sua superfície, né, com a sequência de horizonte A e C. Então, ele vai ter bastante centímetros na questão de horizonte C, trazendo uma textura mais areia, podendo ser uma areia grossa ou uma areia fina, né? E esse tipo de solo, ele também vai ter ausência de origem, né? De minerais mais originários. Bom, e falando mais sobre esses solos, né? O neossolo, ele se caracteriza por ser um solo jovem, mais conhecido também como um solo raso. Então, ele vai ser um solo mais jovem, porque ele não vai ter a formação do horizonte B ainda, né? Porque não teve tempo da sua formação. Então, o neo é um solo novo, neossolo. E a formação é caracterizada por uma formação aí do horizonte B, que vem de uma idade mais juvenil, né? Seria o cambiosolo. Então, o cambiosolo é mais conhecido pela sua mudança, sua alteração de horizontes, né? Porque vai estar se desenvolvendo aí em termos de espessura, né? O horizonte B. Logo depois a gente tem o latossolo, que se caracteriza por um solo mais velho, então ele vai ser mais intemperizado. E aí pode ser chamado também de um solo mais profundo. Ele já compreende-se a uma idade adulta, então a gente vai ter um solo mais velho dentro dos latossolos. E aí, dentro desse intemperismo, a gente percebe que os latossolos, eles são mais intemperizados. Então, lembrando também que ele pode chegar até 150 centímetros, né? Em questão do horizonte C, né? Entre o quartzarênico aí, entre o A e o C, né? O A podendo até ser 50 centímetros, né? De solo.
e o C entre até 150 centímetros. Já o neossolo flúvico, né, ele tem um horizonte mais superficial sobre o horizonte C. Então, ele vai ter, às vezes, camada de rocha, mas numa rocha que vai ser ligado a algum sedimento flúvico, né, que são sedimentos da natureza, na qual acaba transbordando até, né, pelos fatores da água, esse tipo de solo, esse tipo de relevo, meio paisagem. Então, perceba que no solo mais velho você vai encontrar toda a intemperização desde a sua origem. E aí a gente tem os níveis de intemperismo também, né? No caso do neossolo, no solo novo, ele vai ter um intemperismo chamado mica, né? E na transformação entre o neossolo para o câmbio-solo, a gente vai ter a presença de mica e a caulinita, né? E aí, transformando para um latossolo de mais desenvolvido, né? Depois do câmbio-solo, a gente tem a caulinita predominante. E aí, no desenvolvimento dela, que acaba, a gente tem a gibicita. E aí começa, né, uma comparação entre horizontes e intemperismo. Aí a gente vê menos lixiviado para o mais lixiviado, né, no caso dos solos, né, solo mais raso, solo mais se desenvolvendo ali, um solo mais intemperizado. A gente vai vendo mais troca de cátions no novo solo do que um velho solo. A gente vai ver mais siltoso para menos siltoso, e a gente também vai vendo mais teor de minerais para menos teor de minerais, que é o caso do intemperismo. E a gente também tem o pH do solo. Então, como saber se o solo ele tem cargas de um pH positivo ou negativo? Então, quanto maior o valor do pH, mais negativo ele vai ser. E aí, quanto menor o valor desse pH, mais positiva ela vai ser. E aí, quando essa carga ela estiver no zero, é porque a quantidade de pH, né, de cargas negativas e positivas, ela vai estar na mesma concentração daquela amostra. Então, quanto mais distante do zero, ou seja, quanto mais alto o pH, mais argila dispersa. E se você tem mais argila dispersa, melhor para o seu solo. Queria comentar, né, com vocês que a menor influência de matéria orgânica lá no horizonte A, menor será a minha concentração de raiz, dependendo do que eu vá plantar, né? E uma diferença também do manejo, né, entra como manejo, do manejo convencional para o manejo mais do plantio direto, seria nesse aspecto, de você conseguir, né, posicionar melhor a sua raiz radicular do que você for plantar. Então, por isso que o plantio direto, né, entre as pesquisas mais atualizadas, é a melhor forma de manejo para uma produção agrícola. E aí, quando a gente fala sobre você analisar determinado solo, determinada paisagem, você precisa entender o que, primeiramente? O relevo, né? Relevo, o professor sempre fala nas aulas que é importante você entender, né? Porque lá você vai conseguir entender a sua declividade, a sua textura, tudo que está ao redor para você poder interpretar melhor o solo na percepção ambiental. Então, entender se em determinada paisagem há presença de agroquímicos, se há presença de uma microbiota fértil ali naquele espaço, o que já foi plantado, o relevo, o declínio, saber como que está a fertilidade como um todo, quais as contribuições que você tem ali para você poder analisar a partir dali, e as superfícies e as subsuperfícies desse solo, né? Algumas observações também, que pode ser curiosidade também, é que o alumínio, o ferro e o potássio, eles protegem a matéria orgânica, né? Então, em um solo que se compõe desses nutrientes, né, tem aí uma proteção da microbiota do próprio solo. Além disso, também, o calcário, né? O calcário, ele elimina a acidez do solo. Então, por tanta, às vezes, maquinário de produção convencional, acaba acidificando aquele solo. Então, como que recupera, às vezes, né? Não deixando totalmente o solo infértil, tão erosivo quanto naquele ambiente. Então, fornecer um suprimento melhor para aquele solo e para as plantas que vão ali estar crescendo. Eu falei sobre a coloração, a estrutura, profundidade, espessura e a transição dos solos, né? Se eu não falei, estou falando agora, que é importante vocês entenderem descrevendo, né? Essa percepção de horizontes, a transição desse solo. E aí, falando especificamente do café, para a turma do café, né?
o florescimento do cafezal ele acaba sendo maior no argissolo e mínima no neossolo, né? Especificamente o neossolo quartazarênico. Por quê? Porque o quartazarênico ele é mais arenoso e o argissolo ele tem maior absorção de água, na qual pode aí trazer mais benefícios a essa plantação do café. E uma das coisas que traz longevidade para a planta depende do quanto esse sistema radicular absorve a água no horizonte B, e isso o argissolo faz muito bem. Por isso que o mais indicado é o solo argissolo para a plantação do café. E falando mais sobre o café, o horizonte B ele precisa estar de 30 a 60 centímetros, que é a condição ideal para aproveitar essa água armazenada dentro desse argissolo. Então, quando vocês forem estudar, eu sugiro que vocês estudem de forma que vocês consigam diferenciar um solo do outro, né? Ao invés de decorar cada solo ali presente, ou cada horizonte. Então, diferenciar os solos, vocês vão conseguir melhor na prova. O professor sempre fala sobre relevo e declínio, né? Mas por que ele fala tanto sobre o relevo? Porque ele vai ser responsável pela dinâmica dos fluxos de água, né, na paisagem. Então, às vezes, uma paisagem onde tem uma produção que exige bastante agroquímicos, e dependendo do declínio e do relevo desse solo, você consegue... E se essa paisagem ela tiver uma lixiviação maior lá, onde está um solo mais erosivo, às vezes acaba contaminando, né, o solo por esses agroquímicos que vem lixiviando da superfície até a sua profundidade. Então isso acaba erodindo e acaba danificando o lençol freático, né? Quando você tem dois tipos de solo com horizontes diferentes, onde os primeiros são rasos e o próximo, que seria o horizonte C, com maior profundidade, acaba sendo chamado de sólum, né? E aí esse sólum é um perigo de desabamento, não, né? São solos que desabam, têm a facilidade de se dissolver, né? Tipo, em grãos, assim, facilmente. E aí, falando um pouco mais sobre os horizontes, né? A gente tem o horizonte O, que são horizontes bem drenados, que parecem com serrapilheira, né? É um exemplo, né? Na verdade, de uma superfície aí de serrapilheira, que é representado pelo horizonte O. E o H, né? O H, ele é representado como se fosse um brejo, né? Tem uma estagnação de água maior. E ali é mais orgânico, né? Entre o O e o H. Os horizontes O e H lembram horizontes superficiais mais orgânicos. O horizonte A tem bastante matéria orgânica, né? Como bem falado aí nas aulas. E mais alto teor de atividade biológica atuando aí. Então tem uma boa microbiota nesse espaço. E quando a gente tem uma paisagem saudável também, a gente vê que a gente pode ter bastante indícios de indicadores biológicos, né? E onde que vai ter essa paisagem, esses indicadores biológicos? Numa paisagem onde não vai ter agroquímicos. Por quê? Os indicadores biológicos, eles vão indicar minhocas, que são anelídeos, e a gente vai também ter indicação de famoso rola-bosta. Então ele tem indicações biológicas que não tenha nessa paisagem agroquímicos, porque esses bichos, eles não suportam, né, a intoxicação inseticida desses produtos. E aí, a gente tem o horizonte A, né, voltando a falar, que ele pode conter essa matéria orgânica, né, que é o principal que caracteriza ele. E ele também é o primeiro a ser perdido, né, porque ele é uma superfície, né, onde vai começar a erodir aí pelo clima e outros fatores. E aí a gente também tem o horizonte E, né, que é a perda de argila. Então, a gente vai ter matéria orgânica e compostos de ferro e alumínio, né. Logo depois a gente tem o horizonte B, né, como vocês bem viram, aí o horizonte B ele é menor do que 50 centímetros, então ele acaba sendo mais presente em regiões declivosas também, tem um teor de silt também, e logo depois a gente vai encontrar um horizonte C, né, não consolidada, ela se desfaz facilmente, como eu bem falei, que ele é às vezes presente lá no sólum, né, e ele vai ter um amadurecimento em questão do intemperismo, então pode ser que a gente encontre aí, né, alguns vestígios, né, de solo de origem. Bom, acho que é isso. Eu resumi bastante coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar me procurando no atendimento, né? E eu tô pensando também em fazer algumas dúvidas presencial, assim, no atendimento, né, das questões que o professor mesmo passou. Bom, até aí é só isso. Podem me chamar quando quiserem.
e para tirar as dúvidas.